Deixa eu ver quem mais quer entrar aqui. Permitir. Lariane. Amém. Glória a Deus, amados. Pronto, agora já estamos gravando. Mais uma vez, shalom a todos, boa noite. Também os que estão entrando, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos aí com a minha tela meio pela metade, mas não tem problema, né? Como diz o pastor Toninho, a voz dá para entender. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Shalom, Ângela, Lariane. Boa noite a todos que já estão conosco aqui, em nome de Jesus. Pastor Toninho, o senhor pode orar para a gente iniciar nossa mentoria de hoje? Amém. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom para todos. Graça e Shalom. paz no coração de cada um. Amém, pastor. Deus Então vamos abençoe. orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai amado, pelo dia de hoje. Sabendo, Senhor meu Deus, que a misericórdia do Senhor tem se renovado na nossa vida. Até nesse momento, Pai amado, a bondade do Senhor está sobre nós. E nós te damos graça, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado mesmo, porque sabemos que o Senhor nos deu livramento, Pai. Amém. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, abençoa todos que estão participando dessa live. Que o Senhor possa, Pai amado, em nome de Jesus, tirar todo empecilho, todo embaraço, Pai amado, que porventura o inimigo vier contra essa live. Pai, Amém. nós repreendemos, Pai amado, o espírito, Senhor meu Deus amado, que veio para atrapalhar. Pai, nós repreendemos, Pai amado, em nome de Jesus, toda surdez espiritual. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento e prosseguindo conhecendo o Senhor. Pai, nós te convidamos para fazer parte dessa live. Nós te convidamos para estar aqui para nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo todos que estão participando dessa live, Pai. Que o Senhor possa, Pai, através da nossa família, através de nós, que a nossa família é representada, Pai, abençoa a nossa casa, Pai, abençoa os nossos filhos, Pai, abençoa a nossa parentela. Em nome de Jesus, nós apresentamos todos diante do Senhor e pedimos que a mão do Senhor esteja, Pai amado, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. Amém, pastor. Deus abençoe, viu? Amados, eu sempre fico fazendo essa pergunta, né? Mas todos aqui já têm o livro? Quem que não tem? Acho que é melhor perguntar quem não tem, né? Porque eu acho que uma boa parte já tem. Quem que de vocês ainda não tem o livro? Todo mundo tem, então? Todo mundo está quietinho, né? Alguém não tem? Eu não tenho ainda, não. Ah, tá bom. Irmão Ronaldo com a esposa. A Valéria levantou a mão. Que tem, né, Valéria? Sim, pastora. Shalom. Shalom, querida. Hoje tem algumas pessoas novas aí, não sei se a senhora reparou. Se a senhora quiser explicar novamente sobre o livro para eles. Ah, tá bom. Espera aí um pouquinho, deixa eu só me achar aqui. Explico sim. São da sua célula, pastora? São sim. A Jarcilaine e a Lariane? Não, a Lariane já estava, o Ronaldo também já estava. Eu creio que aqui estão a Aparecida, Maria Aparecida, certo. a Jacilane. Deixa eu conferir quem são as outras pessoas. Tem mais algumas outras pessoas aí. Eu vou olhar aqui e escrevo o nome para a senhora. Ah, tá bom então. Tá joia. Tá bom. Deixa só ela completar aqui os nomes, e aí a gente cumprimenta, né, direitinho, fala um pouquinho sobre o livro. Hoje não é exatamente sobre hoje, né? É porque eu quero trazer uma dinâmica, né? De fazer umas perguntas, mas para serem respondidas, não na aula, tá bom?
mas vou fazer tipo um questionário para que a gente possa dar uma fixada, né, no entendimento, tá bom? Então, por isso que eu estou perguntando a questão do livro. É claro que quanto mais pessoas tiverem o livro, melhor, porque não fica somente na aula, mas fica no reforço, né, do entendimento, da leitura, e do entendimento também. Ah, tá bom. A Jarcilane, a Cida e a Cindy, que entrou e saiu, né? Acho que é a Cindy volta, né, pastora Valéria? Mas sejam bem-vindas, tá bom? Jarcilane, Cida, em nome de Jesus, sejam bem-vindas a essa mentoria pastoral. Que bom, né, pastora Valéria e pastor Toninho, que suas ovelhas estão vindo também participar. Até fica um convite, né, porque apesar do nome do grupo ser mentoria pastoral, mas dentro do entendimento, o apóstolo a gente tem conversado sobre isso também, que quanto mais pessoas estiverem participando da mentoria pastoral, dentro do que a gente tem estudado, vai ser muito melhor e mais fácil para as igrejas, os ministérios, os pastores fortalecerem as suas igrejas no mesmo ensinamento, né? Então, não necessariamente precisa ser pastor ou pastora para participar da mentoria pastoral. Por isso que a gente tem também compartilhado no grupo dos filhos, né? Shalom Júnior, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, principalmente para a Jarcilane, a Cida e a Cindy, que estão começando hoje, nós estamos estudando esse livro chamado Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial. Escatologia vitoriosa, por quê? Porque escatologia estuda sobre o final dos tempos, né? E por que escatologia vitoriosa? Porque após a Primeira Guerra Mundial, após a Grande Depressão, o mundo todo, na verdade, entrou num período de falta de esperança, né? Falta de expectativa, de falta de futuro, esse sentimento de que o futuro é muito trágico, porque as guerras trouxeram esse sentimento. E esse sentimento também contaminou a igreja do Senhor, contaminou os cristãos também. E aí, após esse período de guerra, começou a se escrever sobre como seria o período que antecedesse, né, que antecederia o final dos tempos. E uma das literaturas muito conhecidas, que primeiro foram escritos livros, depois se tornou uma série, que chamada Deixados para Trás, né? Se tornou muito conhecida, bem popular no mundo todo, que trazia um período que, na visão, né, de quem escreveu, um período que antecederia a volta de Cristo, como um período de muita tragédia, né, de perseguição, em que o próprio título diz deixados para trás, né, um ficaria, outro seria levado, enfim. Isso trouxe para nós, como cristãos, uma falta de comprometimento do nosso chamado como igreja para o presente. Então, a igreja de Cristo foi muito contaminada assim, Jesus está voltando, então eu não preciso estudar, não preciso fazer uma faculdade, não preciso pensar em comprar uma casa, porque Jesus está voltando. E a nossa vida cristã foi muito voltada nesse sentido, né? A nos descomprometer com o verdadeiro papel da igreja na terra, né? De manifestar o reino de Deus, acabou nos afastando desse compromisso de tomarmos posição de governo, né? Assumindo aí uma posição de manifestar o reino de Deus na terra, assumindo principalmente os 7
montes da sociedade. Então, a gente se excluiu de muitas áreas da sociedade, pensando apenas na volta de Cristo, né? Isso nos trouxe um comportamento de alinhamento, ou seja, parece que, assim, aquele texto que diz, quando Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas o livre do mal. O outro texto que fala assim, que nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. E realmente somos cidadãos do céu, mas estamos neste mundo e precisamos interagir com o mundo que nós vivemos, entendendo que muito do movimento que Deus foi ensinada desse jeito, né, Lariane? Olha só, a Lariane está dizendo aqui, olha, eu fui ensinada desse jeito, e um dos motivos de não ter feito faculdade na época, que me formei, foi por esse motivo, olha só. Você vê, Lariane, né, como isso realmente nos prejudicou, esse entendimento de que a gente não precisava interagir com a nossa vida, apenas ficar aguardando a volta de Cristo, que é uma realidade. Porém, a gente tem responsabilidade que o Senhor nos deu, né, enquanto embaixadores de Cristo, né, enquanto representantes do reino de Deus, para que nós assumamos posição de governo. Então, esse livro nos traz uma visão diferente. E por quê? Shalom, pastora Ana, boa noite. Escatologia vitoriosa, ao invés de uma escatologia, de pensar no final dos tempos como algo drástico, nós precisamos viver, né, a nossa vida de uma maneira vitoriosa, como representantes do reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino de perdas, né? Mas é um reino de vitória, é um reino de autoridade, é um reino de governo. E quando fala uma visão preterista parcial, qual que é a visão que nós estamos aprendendo com este livro? Preterista porque fala do passado, pretérito, né? A gente lembra quando a gente estudava lá o português, na conjugação de verbos, né? Pretérito, passado, enfim. Pretérito fala do passado. Parcial, por quê? Porque dentro do entendimento de Mateus 24 e o livro do Apocalipse, a gente está aprendendo que a maioria, na verdade, das profecias de Mateus 24 já aconteceram. A visão futurista, que é a visão da maioria ainda da igreja cristã, ainda está contaminada com esse pensamento, acha que as profecias de Mateus 24 e o Apocalipse, todas elas ainda vão acontecer. Mas dentro dos estudos, né, que temos aprendido, né, nós já entendemos que a maioria das profecias de Mateus 24 já aconteceram, porque dentro do texto, né, do contexto onde está dizendo sobre essas profecias que Jesus predisse, ele disse que aquelas profecias aconteceriam ainda naquela geração, ou seja, pessoas que estavam naquela geração, naquele tempo, veriam as coisas que aconteceram, que Jesus estava predizendo acontecerem naquele tempo. E é algo que nos ficou obscuro, né? Durante toda a nossa vida cristã, ficou obscuro para nós esse entendimento. Então, para nós também está sendo algo novo. Shalom, Irã, querida, boa noite. Deus abençoe. Era algo que ficou obscuro para nós, mas que o Senhor tem nos trazido essa revelação e esse entendimento agora. Então, eu sugiro, né, convido a todos que estão entrando e que assistam os vídeos antigos. Eu vou repostar no grupo, não posso esquecer, de quando acabar a aula, eu repostar os outros vídeos desse estudo, não somente para quem está assistindo, começando hoje, mas para todos nós que precisamos entender melhor esse assunto, para a gente também assistir novamente,
né, para que esse entendimento fique cada vez mais claro na nossa mente, tá? Então, é bem interessante, tem nos trazido uma desconstrução, né, no nosso entendimento no que diz respeito ao final dos tempos e as profecias que Jesus predisse, né, para os discípulos. Então, tem trazido uma revelação bem diferente, mas totalmente fundamentada na palavra. Basta a gente ter um olhar mais atento, que a gente não tinha, porque nós fomos condicionados a uma interpretação futurista de Mateus 24, e então agora nós estamos sendo desconstruídos nesse entendimento, e o Espírito Santo tem nos dado revelação e entendimento para que nós possamos nos apropriar do que realmente Jesus predisse, né? É isso, tá bom? Então sejam bem-vindas em nome de Jesus, tá certo? E aí eu sugiro também que os irmãos principalmente quem ainda não tem o livro, que assistam novamente as outras aulas, né? O apóstolo falou para nós gravarmos, para que fique também o material gravado, né? A título de mais disponibilidade para outras pessoas também acessarem, né? Então, é nesse intuito, né? De ficar gravado, para que outras pessoas também possam acessar e nós também possamos rever, ok? O que temos estudado aqui. É isso, meus queridos. Então, vamos seguir em nome de Jesus. Amém, Airan, querida. Que bom que você chegou. Glórias a Deus pela sua vida. Tá bom? Então, nós vamos aqui para a página 65, né? A semana passada, nós finalizamos, na verdade, Mateus 24, 30, né, que a gente está estudando a segunda pergunta, tá bom? E hoje nós vamos começar a estudar, então, Mateus 24, 31, ok? Que tem aqui como o título, Anjos reunindo os eleitos, tá? Deixa eu diminuir aqui. Ó, a Vera Lídia também está aqui, viu, no sofazinho. Aqui, sentadinha, aqui, participando conosco. Então, anjos reunindo os eleitos, tá? Então, diz assim, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, como já falamos aqui, já introduzimos o assunto, né, e já temos falado nos outros dias também, essa parte também da profecia de Jesus, né, a gente aprendeu que esse texto aqui, essa parte, esse versículo, também estava falando da segunda vinda de Cristo, ou seja, no final da história já, né, no final dos tempos, que já estaria apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Mas, na verdade, lendo agora, né, com essa visão, né, reveladora, né, não foi isso que Jesus disse que significava, porque apenas 3 versículos seguidos após esse já confirma novamente que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, essa parte, o versículo 31 de Mateus 24, ainda está falando de acontecimentos que aconteceram para aquela geração. Ainda não estava falando do futuro da vinda de Jesus. Vai se falar, mas até aqui ainda não estava falando do futuro, tá? Então, Jesus disse que esse versículo descrevia uma das coisas que aconteceriam ainda dentro do período de uma geração, né? Relembrando também o entendimento que uma geração é 40 anos, para dizer que uma geração se passou pelo menos 40 anos. Então, como que a gente vai entender isso, né? Esse texto, como que a gente vai entender esse versículo aqui de Mateus 24, 31? Quando Jesus sentou-se no seu trono,
Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Tudo mudou no instante em que Jesus entrou no seu reino. Eu quero só, ainda antes de continuar essa leitura aqui, só voltar um pouquinho no tópico anterior, quando a gente estudou Mateus 24:30, que fala o Filho do Homem em glória, né? Que falou, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vamos nos lembrar que, na verdade, o sinal do Filho do Homem significou a entrada de Jesus no reino dos céus, quando Jesus ressuscitou e voltou aos céus. Esse foi o sinal, tá bom? Então, quando a notícia da destruição do templo e de toda Jerusalém chegou às tribos de Israel, um grande lamento ocorreu nas sinagogas e lares. Então, o sinal que seria da destruição de Jerusalém fez com que as tribos de Israel lamentassem grandemente, porque aqui, no versículo 30, quando fala todos os povos da terra se lamentarão, na verdade, terra aqui não está falando exatamente do planeta Terra, mas está falando numa versão, numa tradução do hebraico, é mais traduzida de forma verídica como nação. Então, na verdade, toda a nação judaica se lamentarão, né? Se lamentaram, tá? Quando souberam da destruição do templo e de Jerusalém. Porque, como estudamos, o templo, né? O templo de Jerusalém era o símbolo da fé dos judeus. E Jerusalém é tida como a cidade sagrada. Então, para que houvesse um entendimento de que Jesus reuniu em si mesmo uma nova aliança, né? Uma nova aliança, por isso que Jesus veio fazendo uma nova aliança, precisaria da destruição do que significa, da simbologia da fé dos judeus que estava voltada ao templo e a Jerusalém. Então, Jesus veio quebrar, né, essa simbologia para os judeus, para que eles pudessem se voltar para Jesus e entender que Jesus estava realizando fazendo uma nova aliança, né? Ok? E aí, dando continuidade, então, voltando ao texto que nós estávamos lendo aqui. Então, como que a gente pode entender esse versículo, né? Porque quando Jesus sentou-se no seu trono, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Tudo mudou no instante em que Jesus entrou no seu reino. Por quê? Porque os judeus estavam esperando um Messias que pudesse reinar politicamente, né? Politicamente. Shalom, Ana Lúcia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Pudesse reinar politicamente, né? Trazendo ao povo judeu um estabelecimento de nação novamente. Só que os discípulos de Jesus estavam ali sendo ensinados por Jesus o quê? Que, na verdade, o Jesus estava falando de um reino não físico, de forma física, mas de um reino celestial. Então, tudo mudou no instante que Jesus entrou no seu reino, o reino celestial. Em Efésios, por exemplo, capítulo 1, Deus fala que, a palavra, né, o apóstolo diz que Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome, e que aprove a Deus dar a Jesus um nome, né, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor, que todas as coisas no céu, acima do céu, na terra, abaixo da terra, e aí quando a gente fala céu e terra, não é o planeta Terra, não é o céu que nós vimos, mas que todo o cosmos, todo o universo, tudo que existe, aponte para Jesus. Isso, pastora Rafa, exatamente, outorgou a igreja
essa posição também de governo, né? Então, a volta de Jesus ao seu reino celestial, né, é o significado desse texto, desse versículo aqui. Por quê? Porque o toque de uma trombeta significava para os judeus o quê? Um decreto real, né? Que um decreto real estava sendo proferido. E nesse sentido aqui, qual era esse decreto? Era a hora de liberar os anjos de Deus para que saíssem e reunissem o seu povo de todas as nações. Shalom, Ana Lúcia. Que bom que você chegou a tempo, com certeza. Glórias a Deus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, os discípulos, olha só, no mesmo momento ali, os discípulos que foram comissionados para irem pregarem o evangelho, lembram-se que antes de Jesus voltar aos céus, ele comissionou a igreja, como a pastora Rafaela disse aqui. Deus abençoe, querida. Né? Jesus comissionou a igreja o quê? E de pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que vos dou autoridade, né, para pisar na cabeça da serpente, pisar em escorpiões, e, né, e nada, nenhum veneno vos atingirá. Então, expulsar demônios, né, ressuscitar mortos, curar enfermos. Então, Jesus, ele transferiu para a sua igreja, para a igreja, a sua autoridade. A sua autoridade. Então, nós não podemos perder isso de vista, porque isso modifica o nosso comportamento como igreja do Senhor. Então, o Senhor nos comissionou a continuarmos exercendo a missão que Ele deu início aqui na Terra, né? Então, os discípulos, que somos nós também, fomos comissionados para irmos e pregarmos o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Isso significava o quê? Que, embora o Evangelho tenha vindo primeiro para os judeus, né, como diz a palavra, veio para o que era seus, né? Ou seja, Jesus era judeu, nasceu no meio, dentro do povo judeu. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, né? Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. O evangelho veio primeiro para os judeus, depois para os gregos, ou seja, para os gentios, né? Então, o que significa que a nação judaica já não era mais o único povo a quem era permitido entrar com um relacionamento de aliança com Deus. Então, Jesus veio fazer esta nova aliança que, sim, primeiro se iniciou com o povo judeu, mas se estendeu a todos os outros povos, a todas as nações do mundo, né? Jesus havia se tornado o bom pastor que estava reunindo suas ovelhas em todo o mundo. Amém? Então, a palavra reunir aqui. Então, já vou ler aqui, Sandra. A palavra reunir é significativa aqui, porque, na verdade, ela quer dizer literalmente para a sinagoga. Olha só. Para a sinagoga. Os mensageiros de Cristo estariam reunindo as pessoas na sua nova sinagoga. Mas aí a sinagoga não como um templo, um local físico, né? Mas entendendo que houve a necessidade de finalizar o antigo templo, né? O fim do antigo templo apenas ajudaria a acelerar a construção do novo templo, que é a igreja, né? Que é a igreja de Cristo. É um fato histórico reconhecido que a igreja iniciou o seu crescimento vigoroso depois da queda de Jerusalém. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui o que a irmã Sandra escreveu. Ué, sumiu aqui? A mensagem? Não estou conseguindo descer o cursor aqui. Sandra, você quer compartilhar a mensagem que eu li, mas que eu não estou conseguindo ler agora?
Não, pastor, deixa para depois. Depois eu falo. Ah, é? Não vou atrapalhar. Não atrapalhou, não, gente. Não, não atrapalhou nada. Tá bom, então eu estava pensando aqui que essa tese do livro, ela quebra essa mentalidade de medo, de especulação do final do mundo, que é meio onipresente, né, nos cristãos. E, assim, eu, quando comecei a ler o livro, foi, assim, uma bomba no bom sentido, né? Uma bomba. Poxa, a gente acostumou a pensar de um modo, foi batido tanto, 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 e agora mudou tudo? É isso mesmo, irmã Sandra, mudou tudo. Porque a gente foi doutrinado, né? Da mesma maneira que nós fomos roubados com relação às festas bíblicas, é uma cultura terrorista, tentava implantar um terror. Verdade, pastor, é isso mesmo, um terror, né? Uma cultura terrorista de susto, de medo, né? De uma preocupação constante, né? Exatamente, somos ensinados a ser triunfantes em Cristo, exatamente. É, 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 é algo que muda a nossa mentalidade, porque a gente viveu uma doutrinação. Da mesma forma que nós fomos roubados, não é, amados? No que diz respeito ao Shabá, fomos roubados, né, no que diz respeito às festas bíblicas. Sempre esteve escrito que as festas são do Senhor. O Senhor falou, essas são as minhas festas, as festas do Senhor. Vocês devem celebrá-las como estatuto perpétuo. O Shabá, né, que é um encontro mensal, semanal com o Senhor, uma celebração semanal com o Senhor, também estava lá nos 10 mandamentos, mas a gente foi doutrinado a ignorar, a só achar que os outros mandamentos eram importantes, os outros 9 menos esse, porque a gente sofreu uma doutrinação, né? A história conta isso, né? Quando a gente estudou o outro livro, O Despertar da Igreja Apostólica, que eu sugiro que os irmãos leiam. Eu fiquei de repostar no grupo, acabei esquecendo, né? De repostar no grupo. É importante que os irmãos leiam também O Despertar da Igreja Apostólica, porque lá também traz os fundamentos pelos quais nós fomos roubados, né? Em todo esse entendimento. Exato, se tornam verdades. Então, é algo que nos choca, né? Que nos choca a gente saber que a gente acabou vivendo um tempo de engano, aonde nós estávamos debaixo do véu do quê? De uma mentalidade grego-romana, que nos roubou dos fundamentos bíblicos, né? Então, essas verdades sempre estiveram na Bíblia, mas como a gente viveu debaixo de uma doutrinação que nos contaminada, né, pela filosofia, pelo pensamento grego-romano, então, hoje, para nós, a gente até se choca, né? Uma sensação de termos sido enganados durante todo esse tempo. Mas eu louvo ao Senhor, porque a gente está tendo essa oportunidade de ler a palavra e enxergar o que realmente está escrito, né? E o Espírito Santo mesmo é quem está nos convencendo de tudo isso. Então, a gente está passando aí por essa desconstrução, né? Desconstrução de fundamentos que foram contaminados, né? Pela própria igreja, pela própria fé grego-romana que contaminou a fé cristã bíblica, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, do catolicismo, alguns católicos se consideram cristãos, mas eles estão totalmente debaixo dessa fé cristã. Tanto que fala que os tradicionais, né? Já dou a oportunidade, pastor Toninho, que os tradicionais católicos falam que são católicos romanos, né? Então, assim, ver a que ponto a igreja foi contaminada. Né? Então, hoje a gente está lendo, por exemplo, esse capítulo 24, estudando sobre ele.
prestando atenção de que coisa que Jesus falou, olha, coisas vão acontecer nesta geração, a gente lia e nunca parou para prestar atenção, porque fomos doutrinados a pensar de forma diferente. Só que a Bíblia já é suficiente para se autoexplicar. E a história também mostra, né? Então, é um processo que a gente está agora aprendendo, né, a verdade para, como a pastora Rafa escreveu aqui, agora a gente tem que passar para as próximas gerações, né? Mas é isso, Sandra, realmente nos choca, né? Pode falar, pastor Toninho? Pastora Miri, é tão gostoso quando a gente vai conhecendo a verdade vai nos libertando, porque muitas vezes a gente vive tanto tempo preso dentro de uma igreja que a gente acha que é só o líder que tem autoridade de pegar em serpente, pisar em escorpiões, e nós não. Então, quando a gente vai conhecendo a verdade, sabendo que Jesus nos deu essa liberdade de usar o nome dele com autoridade, de fazer, como diz a palavra do Senhor, até obras maiores que Jesus fez, né? E é gostoso demais ouvir isso. Esses dias eu estava conversando até com o Ronaldo a respeito disso. Falei, Ronaldo, depois que nós alinhamos, né, com o apóstolo, é tanta verdade que chegou até a nós, a mim e a Valéria, e a gente ficou tanto tempo preso, escravo dentro de uma igreja, que a gente achava que a gente não tinha autoridade de usar o nome de Jesus. Achava que era só o livro. Então, esse livro aqui, esse pedaço aqui onde que Jesus fala, para a gente se reunir, né, no nome dele, nas sinagogas, e pregar a palavra dele, o evangelho dele, eu lendo aqui, eu fico maravilhado de saber que eu posso fazer isso. E é gostoso ouvir isso. Amém, pastor Toninho. Com certeza, é gostoso, né? A gente saber que essa liberação de Jesus aos discípulos nos inclui, não é? Nos inclui, porque é toda uma releitura bíblica, né? Não que é um evangelho novo, não é nada disso, mas é sair da contaminação grego-romana, porque nós também, como vocês todos, nós temos a mesma história, né? Praticamente. Nós vemos de um ensinamento que dizia que os apóstolos, o último foi Paulo, né? A gente não veio de uma igreja apostólica, né? Eu até vim de uma igreja apostólica, mas que tinha o nome apostólico, mas que não estava fundamentada, na verdade, nos 5 ministérios, né? Então, eu vim os últimos 5 anos, mas a minha vida toda foi na Igreja Batista, que eu estou citando com respeito, né? Porque eu amo os meus irmãos e aprendi muito, mas que estava dentro desse entendimento também, que não havia mais apóstolo, que o último apóstolo foi Paulo. Então, quando a gente entende que não cessou o ministério apostólico, muito pelo contrário, ele está muito ativo, né? O Senhor está restabelecendo agora, não só, quando eu falo agora, não é agora nesse ano. Olha aí, o Júnior está dizendo isso, né? Que a irmã dele é batista e afirma isso, então, porque é o entendimento. Eu não estou dizendo só agora que nós estamos aqui, tem sido restabelecido durante um tempo já. Mas nós aqui estamos, nesses últimos anos, eu diria, 2, 3 anos, 1 ano, cada um aqui tem uma inserção, um tempo de inserção, até menos de 1 ano no Ministério Apostólico, a gente está podendo compreender, né, à luz da palavra de Deus, que o Ministério Apostólico ele é real e que uma igreja ela vai realmente cumprir o seu propósito quando ela se mover no apostólico. Eu lembro quando o apóstolo começou a falar conosco sobre os 7 montes da sociedade, quer dizer, sobre nós assumirmos posicionamento. Falei, nossa, eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma. Eu tinha aprendido também, como vocês, que a política, por exemplo, não era para crente. Não, crente, vida cristã e política não se misturam. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tem entendido que não, né? É só olhar a palavra, é só olhar Daniel e os seus amigos, é só olhar José
enfim, tantos exemplos na Bíblia de homens que, Esther, né? Que todos que serviram no meio de um povo pagão, de um povo que não amava o Senhor, e foram instrumentos de Deus para aquele povo e para o seu povo também. Então, é um processo de desconstrução, mas muito gostoso, realmente, que a gente fala, nossa, que bênção, que bom que o Senhor está nos trazendo essa compreensão, né? Eu creio que tudo isso faz parte do mover de Deus para esse tempo de restauração, como temos aprendido e visto, da restauração do ministério apostólico, que é reposicionando a igreja no seu lugar, né? Pode falar, pastora Rafa. E a senhora falando aí, eu me lembrando, eu estava pensando ontem a respeito da contagem do homem, né? Que eu acredito que muita gente nunca tinha ouvido falar. E desde que a gente começou a viver essa questão da apostólica, entender que o Shavuot, que é a festa de Pentecostes, não é um dia, é um crescimento diário, dia após dia. Quando fala de Pentecostes, dia de Pentecostes, a gente pensa numa assembleia cair no fogo do céu. Não sei, né? Pelo menos é o que eu tinha de entendimento, né? Falou de Pentecostes, a gente pensava nas igrejas pentecostais e aquelas músicas bem Cassiane, e glória, aleluia, e todo mundo rodando e aquela coisa, isso é pentecostal. E aí você vai entendendo, gente, é lindo ver Deus, realmente ele é o martelo que despedaça a lenha, né, gente? A penha, porque ele vai tirando essas coisinhas assim da gente e começa a trazer a verdade estabelecida. E esses dias da contagem tem sido realmente, acho que é o 3º ano que eu participo da contagem, cada ano é diferente. E Deus tem trazido, né, tantas bênçãos de entendimento. Eu lendo sobre a igreja de Corinto, é justamente isso. A gente lendo e ouvindo alguém ministrar sobre a igreja de Corinto, a gente critica como que. Mas se a gente olhar para a realidade das igrejas, é real, vários dons, né? Várias experiências sobrenaturais, mas o caráter precisando ser lapidado, né? A igreja necessitando de maturidade, e o inimigo é muito sagaz nisso, de querer tirar os 5 ministérios, ou não fundamentar os 5 ministérios, justamente porque a palavra de Deus diz que os 5 ministérios é para trazer maturidade à igreja, é para que a igreja seja madura, saia do lugar de menino e cresça espiritualmente, evolua, rompa. E aí o inimigo vem com verdadeiramente, né, esses mentiras, esses enganos, esses sofismas, que a gente acaba crendo por ser repetida de várias vezes, de boca em boca, né, de geração em geração. E a gente acha a questão cultural, né, que é um culto, a questão cultural. Eu que moro aqui no interior, no Recôncavo Baiano, é um negócio muito. Eu me vejo assim, velho, eu sou um meteu, tô fazendo o quê aqui nesse lugar? As pessoas, para entender, eu preciso pensar e repensar o que eu vou falar, como é que eu vou falar, porque é até difícil de você expressar alguma coisa que a gente esteja até vivendo, porque eles, além de eles não lerem a palavra, eles vão realmente do boca a boca, o que contaram, o que viveram. Meu pai viveu, minha mãe viveu assim, seja no católico ou seja nas igrejas evangélicas. Quando você traz uma verdade, né, como o Shabá, que aqui de igreja evangélica, igreja católica, igreja, sei lá, o que tiver de igreja aqui, o domingo que é santo. O domingo que é o dia do povo descansar, o domingo que é santo. Aí você fala do Shabá, nem os adventistas daqui estão tão firmados no Shabá como a gente que está vivendo, buscando viver o apostólico. E mesmo assim, eu acredito que não só eu. Todo dia tem coisa para eu aprender. Eu observo que ainda não estou nem no meio, que dirás no profundo. Então, eu louvo a Deus por partilhar, e esse livro realmente ele traz sempre versículos e traz, vamos dizer assim, uma explanação daquilo ali, que tira a nossa mente daquele lugar. Especialmente quando ele fala da noiva, senão da noiva. Até hoje ainda tem da noiva de Cristo, é um negócio que me abala, porque eu sempre entendi que a noiva de Cristo era a gente, era a igreja. Mas ainda estou nesse processo de aprender sobre isso e quero aprender, sim.
Amém, pastora Rafa, é verdade. A cada dia a gente vai descobrindo, né? Algo novo a ser aprendido. Essa é a nossa terceira contagem do Homer também. E cada ano é diferente, né? A cada vez, a cada festa, a cada propósito, nunca é igual ao outro, né? E eu creio que assim o Senhor vai revelando, né, amados, porções que a gente vai podendo suportar, que a gente vai absorvendo, né? Que a gente vai podendo absorver. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Glórias a Deus. Antes de passar para a missionária Kátia, Ana Lúcia está dizendo, desde quando o Eterno me apresentou os 5 ministérios, eu me apaixonei, é tremendo. A Marta está dizendo, concordo com a pastora Rafaela. É isso mesmo, pastora. É um processo constante. Pode falar, missionária Kátia? Shalom, Deus abençoe. Amém. Então, dentro de tudo isso que a gente vem falando aí, inclusive a questão da contagem do homem, né? Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu pensei que a gente pensa que está bem na fita, e a gente vai descobrindo que a gente está bem mal. E tem tanta coisa para o Senhor trabalhar dentro de nós. Está dentro de nós. E olha, tem sido uma coisa assim tão terrível, porque todos os dias, em cada ministração, eu estou enquadrada em alguma coisa. Eu falo, Jesus, tem coisa de mim. E aí eu me vejo assim enquadrada, falei, Jesus da glória, e aí? E o Senhor me põe à prova, e aí eu fui reprovada, eu falo, Jesus, eu fico mal, e eu falo, Senhor, aí depois eu penso, né, Senhor, você está fazendo isso mesmo, porque eu preciso saber que isso está dentro de mim, que eu preciso me colocar diante do Senhor. Mas, olha, é o segundo, o ano passado, eu fiz, e esse agora. Né? O outro eu peguei só um pedacinho. Meu Deus do céu. Verdadeiramente, eu falei, Jesus, parece... Mas, ao mesmo tempo que as pessoas que ministram, elas trazem de uma forma tão simples, muito simples, assim, que a gente vê assim, meu Deus do céu, como é que a gente não via isso, né? Assim, vai colocando. E, de repente, a gente vê assim, enquadrado, Senhor, como que eu vou sair disso? Como é que é esse negócio? E o Senhor dá a oportunidade e, de repente, eu sou reprovado. Falei, ai, Jesus, tem misericórdia, eu não posso mais perder meu tempo. E em relação a essa questão dos livros, né, tanto o outro que a gente já viu e esse agora, as questões mesmo dos astros, as questões de estrela, que não é estrela, né, o astro, que é governo. Meu Deus, eu falei, Jesus, onde que eu estava? Porque realmente, assim, são muitas informações para processar, sabe? E eu estou gostando, eu estou amando, mas, assim, tem hora que eu fico travada, que eu falo, como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me posicionar em relação a isso? Eu não sei ainda. Eu falei, Jesus, me ajuda, Jesus de Nazaré. Porque realmente, assim, eu falo, né, como vocês já estavam falando aí, a gente não foi ensinado nem sequer a ler a Bíblia toda. A gente aprendeu como os nossos líderes pegavam ali, às vezes até em cima da hora, perdão, irmãos, hoje não deu tempo nem de ver uma palavra, e ali na hora, ali pergunta o Senhor, né? E a gente fazia a mesma coisa, a gente reproduzia da mesma forma. Ou o máximo a gente pegava num dia, ou um dia antes, ou algumas horas antes, e a gente ali tirava um período de oração, pedia o Senhor uma palavra, e ali dentro daquilo a gente ia ali e ministrava, e por misericórdia e graça, né, Deus abençoava. E hoje a gente tem sido incentivado a realmente estar lendo a Bíblia toda, estar relendo agora com o bispo Rinaldo, então, misericórdia, né? E aí a gente vê o quanto que a gente está distante, e a gente achava que era crente, que estava muito bem, né? Então, assim, essa desconstrução está sendo algo muito fantástico, né? E eu creio que realmente o Senhor está nos preparando para um momento que, inclusive, né, que tinha aquele grupo que fazia o estudo, tudo, parou tudo, e eu creio assim que o Senhor, eu falei, como é que eu vou ensinar essa verdade? Entendeu? Um povo que assim é muito complicado, e eu estou pedindo assim, eu falei, Deus, eu quero falar a tua verdade, eu não quero ficar
Eu ensinava a palavra, a importância de conhecer a Deus, mas dentro de um outro pensamento. E hoje eu creio que o Senhor até permitiu parar para eu poder me refazer, para recomeçar, né, de uma forma dentro daquilo que é o padrão. Ele que vai trazer as pessoas que vão estar se unindo e dentro da mesma visão, do mesmo propósito, né? Porque, assim, eram pessoas que já eram membros de igreja, então eu trazia o ensinamento, mas eles vão para lá, e lá eles vão viver, não tem como aplicar, né? Então, eu sei que eu creio que o Senhor está preparando um novo tempo. Mas, assim, meu Deus, a gente não aprendeu a meditar, a gente não aprendeu, eu até estava escrevendo aqui, né? A gente não aprendeu nem a meditar, nem assim, buscar revelação, porque parece que tudo que a gente tem visto aqui foram palavras que foram reveladas, e hoje já foi revelada para alguém, hoje já chega para a gente já mastigado. Já está chegando mastigado, né? Mas nós precisamos nos aprofundar mais, porque eu creio que Deus tem coisas para nós também, que são os segredos dele, que ele quer revelar aos seus pequeninos, né? Ele quer revelar aquele que mais se aproxima dele. Então a gente precisa desenvolver essa vida com Deus, que a gente não aprendeu isso antes. Meu Deus, tá apanhando demais da conta. Misericórdia. Ô, missionária Kátia, meu Deus, estamos todos, né, nesse lugar. A irmã Sandra escreveu como éramos pretensiosos como evangélicos. Verdade, porque a gente estava satisfeito, né? A gente estava satisfeito com o que nós sabíamos, assim, satisfeitos em certas partes. Houve um momento, certamente, na nossa vida, que a gente queria mais do Senhor, né? Nós queríamos conhecer mais. Eu creio que essa sede é que nos trouxe onde nós estamos agora, né? Nesse lugar, né? Nos aproximou, né? Todo mundo aqui, a maioria chegou aqui através da FCOL, né? E aí o Senhor está unindo pessoas com o mesmo propósito. Missionária Kátia, a gente tem visto isso, que o Senhor está unindo as pessoas com o mesmo propósito, né? Então, muitas pessoas que às vezes se aproximaram de nós, onde nós estamos aqui, tem muitas pessoas em vários lugares, estados do Brasil e cidades, né? Não permaneceram, porque não estavam no mesmo propósito. Então, isso que você falou, missionária, de parar tudo, é necessário, porque a gente precisa ser fundamentado, ensinado, para poder ensinar, né? Mas, e a gente vai absorvendo aos poucos. Então, hoje, certamente, nós estamos com um entendimento melhor do que quando nós começamos. Ainda tem muita coisa para aprender, realmente, mas estamos nesse processo, né? E nessa certeza de que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais nós aprendemos, mais o Senhor vai revelar a nós. Amém, né? Pela misericórdia do Senhor. Pode falar, a Irã e depois a pastora Mari. Podem falar, queridas. Shalom para todos. Eu estava ouvindo cada uma aí, né? E o que veio ao meu coração, como diz, o que veio ao meu espírito. Eu acho muito bonita essa fala, né? Que o espírito fala ao nosso espírito. É para a gente ter muito cuidado. Cada um veio de uma denominação, não é? Batista, Assembleia, não é? Muitos apostólicos sem exercer o apostolado, e eu creio que nós temos que ter muito cuidado, até mesmo nas nossas falas, porque antes nós éramos também igual os batistas, igual os assembleianos. Eu vim de uma batista, passei por uma assembleia, né? Aprendi muito na batista, é meu berço, foi o meu berço. Aprendi muito na Assembleia de Deus, como aprendi. Então, assim, ainda que muitas coisas foram lições para mim crescer, para o Júnior crescer. Então, até isso nós temos que ter cuidado, porque é a igreja do Senhor. Não são pessoas, é a igreja do Senhor que está ali. Então, assim como elas estão ainda sem o entendimento, o Espírito Santo de Deus está batendo na porta,
não abriu a porta ainda, mas nós temos que ter muito cuidado na nossa fala, na nossa maneira até de dirigir. Eu acho muito lindo quando a pastora Miriam se retrata, não é, os meus irmãos da Batista, né, onde eu aprendi, e eu estava analisando isso, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós nos tornamos altivos, muito altivos. E o Espírito Santo não quer isso. O Espírito Santo é para somar, não é? O Pai quer que nós somamos, é o reino. Então, nós falamos aqui do reino, né? A pastora Vânia tem uma fala da cultura do reino. Então, nós temos que aprender essa cultura que estamos aprendendo, um com 1 ano, um com 2 anos, um com 3, outros com 4, mas somos bebês ainda, nesse nível de conhecimento, não é? Nós não podemos nos achar que sabemos muito, ou que sabemos tudo, nós estamos caminhando. Então, tem hora que eu escuto umas falas e eu fico assim, Senhor, é o reino, é a tua igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado. Chega pessoas para a gente aqui, chega pessoas para vocês aí, até a maneira do falar, do passar, não é? Eu achei lindo quando o pastor Thierry esteve aqui na igreja de um amigo meu, não é? O meu amigo, a igreja dele é Igreja Apostólico, Igreja Apostólico Ágape, se eu não me engano. E ele pediu para o pastor Thierry vir, a gente fez a ponte, pastor Thierry veio, ministrou, e eu achei muito lindo a maneira, eu fico muito observando isso, muito, muito lindo a maneira do pastor Thierry falar, e ele trouxe os montes, né? Que nós temos que governar, que nós perdemos, de uma maneira tão sábia, que eu falei, Senhor, e a igreja toda recebeu. E a igreja toda, então, a gente tem que ter muita sabedoria na nossa fala, muito pedir ao Senhor mesmo, Senhor, que seja o Senhor a direcionar mesmo a fala, porque realmente eles estão leigos ainda, né? Eles ainda não entenderam o pouquinho que a gente está entendendo. E, como a pastora Miriam falou, foi através da EFICOL que cada um chegou aqui. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar o meu irmão da Batista, o meu irmão da Metodista, que eu tenho vários irmãos da Metodista que eu amo demais, eu tenho vários irmãos da Assembleia de Deus que eu amo. Então, assim, nós temos que ter até sabedoria de falar, até sabedoria de receber esses irmãos, não confrontando para ter debate, o que é errado, o que é certo, né? Mas a nossa vida vai falar por eles. Eu creio que a nossa vida, o nosso testemunho vai dar sede, vai derramar sede na vida deles, né? Era só isso que eu gostaria de fazer, esse comentáriozinho para nossas vidas, viu? Gratidão. Pode falar, pastora Mari, depois a gente pode dar sequência, depois a gente comenta. Amém, shalom, gente, boa noite. Eu estava aqui escutando, né, as irmãs falando, os irmãos falando, e analisando aqui, né, a nossa realidade. É lindo, né, tudo isso, é maravilhoso, eu estou encantada com tudo isso, aquilo que eu passei anos, né, 23 anos, são 23 anos de conversão, vou completar 24 anos agora, que eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida, né? Então, 23 anos praticamente dentro de um evangelho aprendendo aquilo que era nos ensinados, não da forma correta, né? Mas da forma que eles achavam que era correta. E aí, agora, nesse último ano, nós aprendendo sobre realmente a palavra de Deus, sobre a Torá, a verdade da palavra do Senhor, isso tem sido assustador, tá? É lindo, é lindo. Vamos ser bem realistas, é tudo lindo, maravilhoso, mas é assustador a gente
parar e analisar que, no meu caso, 23 anos eu aprendi, aí eu fico me perguntando aonde que eu não li isso na Bíblia? Eu li isso aqui 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e não entendi isso, e estava aqui, claro, estava escrito aqui, eu não entendi, ainda que a tradução é outra. Enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma lida aqui no capítulo 23, no verso 29, e me chamou muita atenção, porque aqui a palavra vai falar que aqueles escribas, eles falavam, mas não viviam, e o coração deles estava longe da Torá, longe da lei, longe da verdade. E aí eu peguei uma Bíblia normal nossa aqui, uma Bíblia traduzida, a que eu li aqui é judaica, né? É a Torá judaica aqui, e tem o Novo Testamento nela. E eu fui comparar com a Bíblia traduzida e não está escrito assim. Está escrito de outra maneira. Essa parte aqui, que o coração está afastado da Torá, não está escrito lá. É outra coisa, tá fora. Eu falei, opa, deixa eu comparar. Deixa eu dar uma olhada se realmente está escrito assim na traduzida. Não está. Não está. Então, eu falo por mim, gente, é assustador tudo isso. É assustador. Parece que a gente entrou num outro planeta, num outro mundo, e estamos tendo que aprender a viver com tudo isso, por mais maravilhoso que seja, na prática, na real. É bom para a gente, mas é assustador. Eu falo isso como líder espiritual na igreja. Nós temos enfrentado, assim, a guerra do ano, né? Saindo de 10 de uma vez e dizendo, não concordo com essa visão, não concordo com essa palavra, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Quando a gente fala sobre a bastardia, que a bastardia, igual nós aprendemos hoje, né? E é uma coisa que a gente vem falando, que a bastardia, ela não está só no filho que nasceu fora da aliança do casamento, mas a bastardia, ela se encontra na vida daquele que não aceita a Torá, que não aceita a lei, ele é um bastardo espiritualmente. E quando a gente entra nesse quesito, explicando isso para a igreja, seja da forma mais perfeita que seja, da forma mais delicada que seja, o povo não entende. E eu falei para o meu marido hoje, eu falei assim, meu bem, as pessoas não estão contra nós, elas estão contra a lei, a justiça, a Torá. E aí a gente pega, às vezes, quando a gente não sabe administrar, porque é muito difícil administrar tudo isso daqui, para quem é líder, para quem não tem a liderança de um grupo, de uma igreja, de um povo, é mais fácil, porque você aprende para você, e aí você vai falar para um amigo, para um outro, mas a gente que está no altar e que precisa passar essa verdade para frente, porque senão nós somos negligentes com a lei, com a palavra, com a Torá, é muito difícil. E quando nós vamos falar isso, se torna uma guerra. Então, assim, eu coloquei no meu coração o seguinte detalhe: não é contra mim, não é pessoal. Não é pessoal, por mais que porque a gente sente a rejeição, sente a traição, sente o abandono, e por mais que a gente sinta tudo isso, né, ingratidão, eu tenho colocado no meu coração, não é contra mim, é contra a palavra de Deus. Eles não se levantaram contra as nossas vidas, eles se levantaram contra a verdade, porque a verdade é confronto, e a verdade, ela dói, ela machuca, ela faz sangrar. Então, assim, gente, é lindo, mas é assustador. Meu Deus, olha só, né, amados? É muito bom a gente estar podendo expressar tudo isso, porque, na verdade, por exemplo, o que a Irã falou, nós precisamos mesmo ter esse amor, ter esse respeito, né? Porque o que a gente precisa entender, eu sei que nós entendemos isso. Quando a gente fala, por exemplo, dos fundamentos antigos, né?
foi a revelação que nós tivemos até aquele momento, né? E que norteou a nossa vida. Então, realmente, nós precisamos ter cuidado, né, como nós falamos, né, do que nós aprendemos no passado, que nós estamos falando da salvação, aprendemos muita coisa. Eu, por exemplo, fiquei na Igreja Batista até o que eu tinha dito mesmo? Até os meus 50 anos, né? Então, eu tenho 10 anos que eu saí da Igreja Batista só, eu tenho 60. Só que eu nasci na Igreja Batista, né? Eu já falei para vocês, meus pais foram membros fundadores, junto com a Lídia aí. Então, eu sei que muito do que eu sou, eu aprendi lá. Mas foi um tempo de revelação para aquela fase da minha vida, né? Então, o que está acontecendo agora é que, assim, a igreja, a gente sempre precisa ter uma visão, a gente tem a visão micro e a gente precisa ter a visão macro. A igreja cristã, não somente brasileira, mas vamos falar do Brasil, mas não somente brasileira, foi contaminada pelo pensamento grego, certo? Foi contaminada pelo pensamento, pela fé grega, e romana. Então, nós somos contaminados. Então, o que as igrejas, né, as igrejas cristãs, mesmo as mais tradicionais, também não tem essa revelação. Então, o que foi passado para nós, o que nós temos aprendido, realmente, como a pastora Rafa falou, foi passado de geração a geração, né? Então, a gente foi contaminada, a igreja do Senhor foi contaminada, certo? Com todo esse ensinamento grego-romano. Então, é algo que está na cultura. Gente, a nossa família aqui, eu repito aqui, esse testemunho da parte da nossa mãe, os nossos primos, que agora os tios já morreram todos, né? Os tios da parte da nossa mãe morreram, mas os nossos tios, nossos primos vivos, que a gente conheceu, porque teve uns que nós nem conhecemos, morreram muito cedo, todos eles são adventistas, todos eles. E nós, na nossa ignorância do passado, a gente já amava os nossos primos, respeitávamos, mas nós criticávamos. Imagina esse negócio do sábado, imagina não comer carne de porco, imagina, esse povo exagerado, esse povo está na lei. Nós falávamos isso, gente. Agora a gente está, né, vendo que eles estão certos. Tem outras questões doutrinárias, mas, gente, eles estão certos. Entendeu? Então, assim, porque era a revelação que nós tínhamos. Então, o Senhor tem nos trazido uma revelação, que está na mesma palavra, mas nós somos doutrinados como igreja por essa contaminação grego-romana. Então, a gente tem estudado isso historicamente. Então, houve fatores históricos, né, lá com Constantino, com o Papa Gregório, que contaminou, que nos roubou isso, roubou da igreja esses princípios, né? E colocaram, né? É só a gente estudar Moedim, por exemplo, que fala de tempos e estações, né? Que veio trazer para dentro, exatamente, intencionalmente, que trouxe para dentro da igreja todo o sincretismo religioso, né? Toda a fé, né, toda a idolatria, né, até para os dias da semana, né, para os dias da semana, para os meses. Então, nós somos roubados historicamente. Então, o que existe é uma ignorância espiritual ao qual nós também estávamos. Hoje, eu vejo assim, quando a gente compara o nosso passado, não é que a gente despreza o nosso passado, né? Não é que a gente despreza o que a gente aconteceu, mas é que a gente se surpreende mesmo, né? Como a pastora Mari também falou, a gente se assusta, porque a gente pensa, meu Deus, por que eu não entendi essas coisas, né? Porque nós fomos, porque a igreja estava e ainda está contaminada com toda essa mentalidade grega. Então, foi imposta para nós essa mentalidade grega historicamente. Na verdade, a igreja passou a ser uma vítima disso, né? Mas à medida que nós
que um povo, não só nós aqui, que existem outras pessoas que já estão debaixo dessa revelação há muito mais tempo que nós, aqui como grupo, né? Estamos recebendo, a gente tem que orar, realmente, e dentro de uma abertura que nos derem, sermos comunicadores dessa verdade sem uma imposição, realmente. Mas orar para que essa mentalidade grega caia por terra, né? E outra, além dessa mentalidade grega, o próprio humanismo, a ideologia humanista se infiltrou dentro da igreja, tirando o poder, não tirando o poder, mas tirando, não permitindo que a Bíblia seja correção, seja corretiva, como também foi falado aqui. Então, a pastora Mari falou, o povo não aceita porque não quer ser confrontado, porque a gente foi condicionado e doutrinado a pensar na hipergraça. Eu estou na época da graça, então não tem disciplina, não tem uma disciplina da parte de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu me arrependo. Não é verdade, amados? A gente pensou assim durante um tempo, então eu faço o que eu quero, né? A igreja pode fazer o que ela quer porque estamos debaixo da graça, mas a graça, ela trouxe mais responsabilidade ainda para nós, porque quando Jesus veio, ele falou assim, vocês aprenderam que não deve adulterar, né? Só que se você somente olhar desejando, você já pecou. Você não pode roubar, mas se você apenas olhar cobiçando algo que não é seu, e querendo para si, você já pecou, porque Jesus veio mostrar o seguinte, que o pecado nasce no nosso coração. Por isso que Pedro fala assim, cada um peca quando é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, está dentro de nós. Aí, cada um peca quando ele é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Aí ele dá lugar ao pecado, quando ele dá lugar aos seus próprios desejos. Então, a igreja que prega a palavra, que prega a volta aos princípios, ela vai acabar, infelizmente, né? Muitos não vão aceitar. Então, é um caminho, nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia fala o quê? Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. É um tempo que o Senhor está falando, olha, eu não quero mais ninguém morno, não. Ou você é frio ou você é quente. Né? Porque quem não quer ser confrontado tem que fechar a Bíblia e esquecer que é cristão, porque se não for para ser confrontado, né? Mas é duro esse processo. Eu entendo até também o que a pastora Mari fala. Não é fácil esse processo. Muitos vão embora, né? Então, é pedir a Deus sabedoria para administrar isso, mas não termos medo, né, de viver o que a palavra nos ensina e pagarmos o preço disso. Não é fácil, mas eu tenho certeza que o Senhor está nos dando vitória. Vamos lembrar do que o apóstolo, por exemplo, compartilhou, de que houve um tempo em que estava ele, a apóstola Josiane, quem mais? Acho que o pastor Rodrigo e a pastora Rayane, de uma igreja que tem 14 anos, que já teve bastante gente, e que agora está passando por esse tempo de crescimento novamente, né? Mas que já passou por um processo bem difícil, né? Então, a gente vai enfrentar isso. Por isso que é importante a gente também estarmos juntos, estudando, para a gente ver, não, eu estou pagando um preço, mas eu estou no caminho certo. Amém? Sejam bem-vindas também a Patrícia Dourado e a irmã Ângela Vieira. Eu quero devolver a palavra para a missionária Cátia e depois para a pastora Mari novamente. Mas só para compartilhar, né? Falar que, como Romanos 12:2 diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, né, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Então, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso ter a mente transformada. Então, se a mente não for transformada, ele não vai conseguir alcançar.
né? É como a palavra diz, né, que havia um véu de separação, né? E esse véu impedia que as pessoas vissem. Né? E a gente vê também que a palavra diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento, para não ver resplandecer da luz do Evangelho de Cristo, né? E da glória do Evangelho de Cristo. Então, o que acontece? Nós também estávamos na mesma situação. Quando a gente chegou no momento que eu creio que o próprio Deus, que o querer o efetuar vem dele, que às vezes a gente fala assim, a pessoa não quer porque não quer. Mas se o querer o efetuar vem do Senhor, ele também sabe que haverá um tempo em que ele vai despertar as pessoas para chegar nesse entendimento. Porque eu me lembro que eu comecei a orar e falar, Senhor, eu não estou satisfeita do jeito que eu estou, eu não quero continuar do mesmo jeito, faz alguma coisa. Até quando eu pedi para ele, falei, me rasga, me descortina, me mostra quem eu sou. E começou o processo, eu estou no processo hoje, e agora a gente vem com essas contagens do homem, esse desse ano, então, misericórdia. Eu não estou fazendo com o Bispo Reinaldo de manhã também. Jesus da glória. Olha, se arrebentando mesmo. E eu falei, Jesus, como é que vai ser? Porque coisas que estão na gente, a gente nem sabe. Né? As coisas acontecem, ou a gente tem algumas atitudes que a gente não percebe. E, de repente, quando assim, é falado de uma forma tão simples, tão assim, e a gente fala assim, meu Deus, eu estou enquadrado nisso. Entendeu? Então, assim, é muita coisa, mas eu creio que como a gente está nesse processo aí para chegar lá, né? E receber, eu estou esperando. Mas eu falei, Jesus, como é que... Então, se não tiver a mente transformada, não adianta. E o próprio Jesus falou lá em João 8, né? Enquanto eu estou falando a verdade para vocês, vocês estão querendo me matar. Porque vocês preferem acreditar na mentira. E se a gente parar para pensar, é muito mais fácil a gente acreditar na mentira do que, de fato, acreditar na verdade. Quantas pessoas são punidas porque falam a verdade e elas, quando falam a mentira, elas saem de boa? Infelizmente, é isso que acontece. Entendeu? Então, assim, o próprio Jesus passou por isso mesmo. Falar a verdade, e aí a gente entende que há um esvaziamento, há tudo, mas até mesmo, como a Mari falou, as pessoas que estão saindo agora, elas podem sair porque não estão prontas. Mas quando o Senhor começar a afirmar mesmo, e as pessoas que ficarem, né, elas vão estar junto ali, e o Senhor vai estar trazendo outras pessoas, acrescentando, muitas dessas que saíram vão voltar agora com a mente para poder aprender e entrar no caminho. E outras que não estiver dentro do propósito, como o Pai fala, né? Se não tá dentro daquilo que Deus quer, não está dentro daquilo que o Senhor escreveu para a história, ele mesmo se encarrega de tirar. E às vezes, se não for de forma bruta, às vezes não acontece. E a gente não quer acreditar e não quer aceitar, mas é um processo para a gente também, né? Ai, Jesus. É verdade, é verdade. Mas que bom, né? Isso tudo que está acontecendo com a gente aqui, que a gente está compartilhando, é necessário, né? É necessário, porque toda mudança, ela acontece a partir de uma crise, né? A gente entra em crise, eu estou em crise. A crise não é ruim. Isso que nós estamos vivenciando aqui, compartilhando, é porque nossa mente está sendo transformada. É interessante, missionário, que eu estava exatamente para ler esse versículo de Romanos 12, né? Do 1 ao 3 aqui. Transformar a renovação da mente, né? Para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ou seja, não nos conformarmos com este mundo. Aí a gente sempre lia esse texto, por exemplo, né? O mundo é como se fosse um mundo... A ideologia desse mundo, que também quer dizer sobre isso, mas é não nos conformar, né, com os moldes que nos são impostos, né, sem reflexão. Então, a gente precisa estar nesse lugar de crise para que os rudimentos antigos que nos foram plantados, mas que o Senhor quer trazer fundamentos novos, não porque eles são novos, eles já estavam na palavra, mas não estavam no nosso entendimento. Precisa sair o velho. A gente estudou muito sobre isso, né? Deus só vai derramar vinho novo sobre odres novos.
Então, essa crise que a gente vive, ela é necessária, porque é aí que a gente vai sendo desconstruído e sendo reconstruído na palavra. É muito bonito, como a pastora Mari falou, essas coisas, e como a gente tem falado assim, vamos fazer a techuvá. O que é a techuvá? O caminho de volta. Não é fácil fazer o caminho de volta. Não é fácil, né? Mas é totalmente necessário. Né? Quando a palavra fala em Apocalipse, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. É isso, é fazer a techuvá, é voltar ao primeiro amor. Não o meu amor por Deus, mas é o amor que o Senhor ensina que tenhamos para com Ele. Então, Deus estabelece, isso é algo que o Senhor tem me ensinado, e me ensinado, me ensinado e me ensinado, que Ele estabelece a forma com a qual Ele quer ser adorado, a forma com que Ele quer ser amado, a forma com a qual Ele quer ser seguido, né? E a forma com a qual Ele quer que a gente se relacione com Ele, né? Então, a gente tem que fazer esse caminho de volta, e não é fácil não, mas é necessário. Amém, amém, Marta. Permitida a saída. Que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco até aqui, viu? Pode falar, pastora Valéria. Amém. Eu pensei que tinha outra para falar antes de mim, mas eu vou falar aqui. Eu perguntei para o Senhor, quando toda essa desconstrução começou na minha vida, eu tive assim, muitos momentos de conflito, porque era algo assim, muito novo, dentro de um contexto assim, geral, né? Até a nível da nossa nação mesmo, na época. E eu ficava assim, Senhor, mas seria injusto se... Pastora, só um minutinho, desculpe interromper, só um minutinho. Eu acho que tem mais um... Quando ele fechou, foi o áudio dele. Para fechar, isso, que está dando... Melhorou? Melhorou. Tá. Então, e eu falei com o Senhor, falei, Senhor, tanto tempo longe dessa verdade, né? E eu ficava assim, Senhor, onde que começou tudo isso? De onde tiraram todos esses rudimentos, né? E eu ficava perguntando para o Senhor durante todo o tempo da minha vida cristã, eu perguntava, porque eu queria um fundamento. Porque eu olhava para a palavra e ela não batia com aquilo que a gente estava vivendo, né? Num contexto de igreja. E quando, assim, a revelação começou a chegar, eu sentava no banco ali da igreja e eu chorava. Eu chorava com uma dor de misericórdia por todos nós, né? Dentro desse contexto de sistema. E eu perguntei para o Senhor por que, se aquelas pessoas que estavam ali, né, especialmente assim, os líderes, e voltando lá atrás, para onde começou tudo isso, que não havia chegado para eles a revelação, o entendimento, talvez não da forma que chegou para nós, mas eu queria saber, porque Deus é justiça, Ele não faz justiça, Ele é justiça, né? E eu me lembro que no dia 1º de agosto, eu até marquei numa Bíblia aqui antes, 1º de agosto de 2021, eu sentada ali chorando, e eu falei, Senhor, fala comigo. Deus me respondeu muito claramente dentro da palavra. Eu vou ler-lhe 2 versões. Vou ler primeiro aqui nessa Bíblia de Estudo Pentecostal, desde a câmera do Tony que está aberta, que foi nela que Deus me respondeu. E diz assim, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, prestem bem atenção nessa parte.
apesar de tudo que eles tinham visto. Aqui está falando dos líderes, né, da lei, das pessoas, dos religiosos. Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aquilo ali, para mim, naquele momento eu entendi tudo. Porque, da mesma forma que chegou luz ao meu entendimento, Deus fazia com que chegasse para todos. Mas as respostas para esse entendimento, elas dependem do coração da pessoa. E eu peguei a Bíblia judaica aqui e estava lendo, né, esse mesmo texto, e diz assim, nessa versão: mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, não confiaram nele, para que a palavra de Yeshayahu, o profeta, se cumprisse. Adonai, quem creu em nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Está falando do profeta Isaías. A razão pela qual não podiam crer era, como disse Isaías em outro lugar: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e nem façam techuvá, para que eu os cure. Isaías disse essas coisas porque viu a Shekinah de Yeshua e falou sobre ela. Ainda assim, muitos líderes puseram a confiança nele, mas por causa dos Pirushim, não o diziam abertamente, com medo de serem banidos da sinagoga, pois amaram mais o louvor dos homens que o louvor da parte de Deus. Então, eu acho que esse texto aqui, ele resume todas as nossas indagações. Será que só para nós tem chegado entendimento? Não. Eu não creio que Deus iria permitir, né, que não houvesse uma oportunidade de escolha, porque Ele em todo tempo nos dá escolha, né? Então, isso tudo depende de um coração que esteja aberto e disposto a abrir mão da glória dos homens, da glória desse mundo, para viver a vontade de Deus. Uma das coisas que as minhas lideranças mais falaram comigo, assim, me pressionando, foi: você vai abrir mão de tudo? Você tem uma posição no nosso ministério, você vai permitir, você vai recomeçar tudo de novo? E eu, no meu coração, eu optei a ficar com o que fala um pouquinho aqui na frente, porque eu estou lendo isso aqui no livro de Yohanan, né? Que é João, e diz assim, eu li no capítulo 12, para quem quiser observar depois aí, a partir do 37, e dei sequência, e agora aqui no capítulo 5, que diz assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado, mas agora não tem desculpa para o pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado na presença deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para cumprir as palavras da Torá deles, onde se lê: odiaram-me sem razão. Quando o conselheiro vier, a quem eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai e volta para ele, o Espírito testemunhará a meu favor. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então se repete a mesma história. Porque a Bíblia que nós lemos, estudamos, é a mesma
que todo o sistema de onde nós viemos carrega nas mãos. Mas uma coisa é você decidir obedecê-lo. Provérbios 28. Quem tiver a Bíblia judaica aí, abre comigo, por favor. Provérbios 28. Deixa eu achar porque a sequência dos livros é um pouco diferente. Eu não deixei marcado. Provérbios 28, versículo 9. Diz assim: se uma pessoa não ouve a Torá, até mesmo sua oração é uma abominação. E eu encerro aqui minha palavra hoje. Amém, pastora Valéria. Obrigada, obrigada. Jeremias fala sobre isso, né? Deus diz o seguinte, né? Vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, por isso que eu também concordo com a pastora, e eu entendo que à medida da nossa sede por conhecer mais do Senhor, é que vai nos levar a lugares mais profundos. Quando se está acomodado numa situação, num entendimento, tem pessoas que não querem aprender, que não querem conhecer. Então, é o que nós temos aprendido, né? O apóstolo sempre fala isso também, é uma verdade. São salvos e nós não somos melhores. Porém, o Senhor tem muito mais a nos mostrar, a nos ensinar e a nos revelar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Deus é justo, né? Ele dá oportunidades a todos, mas cada um vai decidir, né? O livre-arbítrio está nisso também, né? Das pessoas quererem ouvir e aprender e quererem romper, né? Às vezes não se quer romper, mas vale mais a pena sermos aprovados pelo Senhor, não é? Do que pelos homens. Porque muitos vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, ele vai dizer, não vos conheço. Então, não é porque estamos nos movendo aqui que estamos sendo aprovados pelo Senhor. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? Mas vale sermos aprovados pelo Senhor do que pelos homens. Então, essa questão de não querer, né, como a pastora leu e falou e explicou, de não querer romper, né, de não querer obedecer, pode trazer a aprovação dos homens, mas não traz a aprovação de Deus. E aí, é a nossa escolha, né? Melhor é sermos aprovados pelo Senhor. Muito bom. Graças a Deus, né? O Senhor forte, né, pastora? Tudo é muito forte. Forte mesmo. Glórias a Deus. Que bom, amados. Foi uma mentoria muito boa também, por esse compartilhar, né? Por a gente estar trocando aqui e vendo o que Deus está fazendo em nós primeiro, para depois fazer através de nós. Então, nós estamos sendo tratados, estamos sendo desconstruídos e reconstruídos na palavra, estamos sendo transformados para que nós sejamos instrumentos de Deus também na vida daqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, da nossa família, da nossa casa, das vidas que o Senhor tem confiado a nós, né? Então, que sejamos instrumentos dele também para ministrar sobre outras pessoas o que temos aprendido da parte do Senhor, com humildade realmente, com dependência, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que a pessoa quer, né, ser convencida. Então, glórias a Deus por esse tempo juntos. Olha, tá dando 21h55, a gente nem viu o tempo passar, né, Lídia? Lídia, só porque você está aí quietinha, você vai vir aqui e vai orar para a gente encerrar. A Lídia pensou que ia ficar escondida, amados. Né? Mas louvamos a Deus por esse tempo aqui de comunhão, vem cá aqui pertinho de mim, de compartilhar, de ensinamento. É o Senhor quem faz todas as coisas, né? Uma bênção mesmo, pastora Rafa. Então, vamos pedir para a Vera Lídia aqui orar
agradecendo a Deus por esse tempo, pela vida de cada um que esteve aqui, dos que não puderam estar também, em nome de Jesus. Nós não viramos nem a página do livro. E foi gostoso. Mas amém, não precisamos correr, não. Precisamos refletir mesmo, isso que é muito bom. Glórias a Deus. Amém. Eu só queria dizer algo rapidinho, que a pastora Mari, né, que compartilhou que as pessoas estão saindo, né? Foi a Mari? O quê? Que compartilhou sobre as pessoas que vão saindo da igreja, pastora Mari, né? Então, e nós aqui a pastora que Rafa estamos... está te mandando um beijo. Beijo, querida. Te amo. Nós que estamos aqui ainda praticamente em célula, né? Já passamos por isso, a pastora já foi acusada de judaizante, que tudo isso que está ensinando aí é coisa de judeu, que tem que parar com isso, porque se ela não parar, a igreja dela não vai crescer. Já ouviu tudo isso, né? Então, a gente continua porque cremos, né, naquilo que o Senhor tem nos revelado, né? Amém. É por Ele que nós estamos continuando. Aleluia. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos ao Senhor, Pai, e devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, Pai, louvor, toda adoração, Pai. Amém. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque temos esta oportunidade de compartilhar, ó Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, neste tempo, e compartilhar também as lutas, Pai, as dificuldades, compartilhar muitas vezes, Pai, coisas que nos acontecem, que ouvimos, ó Pai, que trazendo, Senhor, algo contrário, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem revelado a nós, e nós temos buscado te obedecer, Amém. Pai. Reconhecemos que não somos melhores que ninguém, Pai. Pelo contrário, Senhor, nós todos somos servos, ó Pai, nós todos somos fracos e falhos, mas nós estamos recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem revelado, Pai. Amém. Que o Senhor possa nos fortalecer, ó Deus, nos dar a cada dia certeza, Pai, de que estamos no caminho que o Senhor quer que estejamos, Amém. Pai. Que em nome de Jesus, Pai, sejamos fortes e corajosos, Pai, Amém. Para vencer toda a batalha, toda a luta que sobrevier sobre nós, Amém, Pai. Jesus. E sabemos, Pai, que tudo isso tem nos trazido tanta alegria, Pai, crescimento, Verdade. Tanto conhecimento da Tua palavra, Pai, como a missionária Kátia mesmo falou, ó Deus, Amém, Jesus. Que às vezes é tão difícil, às vezes a gente se vê nas palavras que são ensinadas, ver os nossos próprios erros, os nossos pecados, mas o Senhor tem tido paciência conosco, o Senhor continua nos amando, Pai, e crendo, ó Pai, que nós estamos obedecendo, entendendo que temos que obedecer a Tua palavra, Amém, obedecer Jesus. A Torá, Pai, porque é a palavra que o Senhor escreveu através dos Teus servos, Pai, que o Senhor deu, o Senhor quem deu essas leis, ó Pai, para que fossem obedecidas por nós, Pai, e nós estávamos passando por cima de tudo isso, Pai, por falta de entendimento, Pai. Mas te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Amém. Obrigada pela pastora Miriam, Senhor, que está liderando, Pai, este trabalho, Senhor, esta reunião, Pai querido, essa mentoria, Pai, que tem nos trazido crescimento e mais conhecimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Shalom, amados. Shalom. Deus abençoe. Boa noite a todos. A todos. Bom descanso. Boa noite. Shalom, shalom. Até mais. Até mais. Shalom, shalom a todos. Shalom. Amém. Shalom. Beijos. Deixa eu parar de gravar.